Olá, mais uma vez, num novo episódio de Você Pode Ser. E é sempre com muita alegria, com muita gratidão, que eu e minhas amigas, Andréa Verzenhasi e Adriana Lopes, abordamos temas super oportunos, importantes para o nosso autoconhecimento, para a nossa autovalorização. E hoje nós vamos falar de como não criar expectativas. É um tema bem interessante. Vem com a gente que você vai adorar. Isso mesmo, Márcia. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio, né? E esse tema de hoje, como lidar com as expectativas que nós criamos, foi uma pessoa que colocou lá para gente, questionou exatamente isso. E nós vamos ensinar um caminho para a gente criar ou não criar a expectativa. Quem sabe a gente consegue te orientar, não é, Adriana? É isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Que tema gostoso, né? E eu acho que todo mundo cria ao longo do caminho expectativas, porque as pessoas projetam muitas coisas na gente. Além da gente criar expectativa, a gente tem que lidar com as expectativas que as pessoas colocam Em cima sobre de a nós. gente. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Mas o criar expectativa, meninas, é você viver no futuro, não é não? E o futuro, a Deus pertence. A nossa mente É, consciente, a gente só consegue cocriar no presente, tá? Por isso que a maioria das pessoas que criam expectativas sofrem. Por quê? Porque a mente dela sai do momento presente e se projeta para o futuro. E muitas vezes você quer controlar aquela determinada situação e não dá espaço para o universo trazer novas oportunidades e novas possibilidades. Então, eu acho que a gente tem que direcionar com menos expectativas e com mais determinação tudo aquilo que a gente quer para a vida da gente. e sabe uma coisa que eu percebo também? Está tudo certo perante a ordem divina. Nós sabemos isso, né? É bíblico. Não cai uma folha de uma árvore se assim não é permitido. Então, imagine na nossa vida. O importante é fazer sempre o nosso melhor, dar o nosso melhor, porque o universo ele é sincrônico. A partir do momento que nós damos o melhor voltará para nós, com certeza. E a expectativa, ela cria ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é falta de fé, né? Não acreditar naquilo que nós fizemos, é querer controlar algo que não está mais nas nossas mãos. Então, uma coisa importante da expectativa, até a gente estava brincando antes de abrir o programa, né? O podcast, desculpe, erro de, enfim, Profissional, né? É por causa do seu programa. profissional. Mas nós estávamos até brincando que o programa ia ter 5 minutos, né? O Sim. podcast, porque como lidar com as expectativas, não criá-las, né? Deixar as coisas como tem que ser, na ordem que tem que ser, na ordem divina. Pois é, mas aí volta para o que a Adriana falou. Controle. Essa necessidade tão grande que temos de controlar a vida, de controlar tudo e todos. Isso vai gerando uma expectativa na gente. E o pior é que eu vejo que as pessoas criam uma expectativa negativa. Né? Não é nem um positivismo, falar, vai tudo dar certo, eu projeto uma expectativa positiva. Não, eu acabo falando, e isso não vai dar certo. Não, isso daí, esse problema é maior do que parece. Essa doença, então, é terrível. Então, vai se criando expectativas para que as coisas piorem. A gente acaba plantando uma sementinha, né? Porque, como a Adriana falou, a gente tem que co-criar no momento presente. Por isso eu amo a gratidão. Porque quando você é grato pela sua vida do jeito que ela é, com todos os detalhes, com tudo que acontece aqui, você está no momento presente. Você está vivenciando o seu dia, a sua vida, seus sentimentos aqui, neste momento. Você encontra motivos para agradecer. E não a falta de fé que foi colocada pela Márcia. E se eu não tenho fé em mim, eu também não tenho fé no universo, também não tenho fé em Deus. E aí eu vivo de expectativa em expectativa e vou gerando uma gastrite, né? Uma coisa bem bacana ontem, eu estava com um casal e eles estavam falando sobre o olhar para o relacionamento.
né? Então, um relacionamento novo, criam muitas expectativas. Aí eles me fizeram a seguinte pergunta: Adri, o que é mais importante num casamento? É o relacionamento eu e a minha esposa ou o relacionamento eu e os meus filhos? Tá? É claro que é você e sua esposa. Então, assim, muitas pessoas não conseguem entender isso e colocam a expectativa do relacionamento nos filhos. Direcionam para um lado que não vai criar estrutura no relacionamento. Quando a gente cria expectativas, a gente acaba atrapalhando a nossa jornada. Tá? Então, assim, ter um propósito é muito importante na vida, porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Mas criar expectativa, você vai colocar uma energia maior de ansiedade em cima de algo, e aquilo pode atrapalhar. O direcionamento. Então, eu achei tão importante a pessoa ter essa consciência, sabe? De, poxa, dentro do relacionamento, não que os filhos não são importantes, não é isso. Tá? Mas para criar filhos estruturados, o casal tem que estar estruturado. Sim. Entendeu? Então, assim, olhar para isso com responsabilidade vai fazer com que você tenha uma visão de futuro para os seus filhos sem criar expectativa. Na constelação, a gente trabalha com isso, com a lei da hierarquia. Quem vem primeiro tem prioridade. E às vezes a gente vê, por exemplo, um casal que teve um primeiro casamento e teve um filho. Aí se separam, ou alguém fica viúvo e há um outro relacionamento, um novo relacionamento. E aí a segunda esposa, ela vai dizer assim, mas ele liga mais para o filho do que para mim. Eu falo, mas está certo, porque o filho dele, do primeiro casamento, veio antes de você. Existe uma hierarquia. A esposa já é falecida, né? E o filho passou a ser a outra prioridade. Não é que você vai ser colocado em segundo lugar, mas existe um respeito, existe uma hierarquia. E quando a gente respeita a ordem natural da vida, tudo flui com mais facilidade. É como você tem um filho mais velho e um filho mais novo. E aí você inverte os papéis. Você quer que o mais novo cuide do mais velho porque você acha que o mais velho é irresponsável. Então, você está gerando uma expectativa no mais novo de ser muito responsável além da idade dele. Ele é mais novo. Você inverteu a ordem, você gerou expectativa. Então, o tempo inteiro, nós vamos gerando expectativas que podem nos prejudicar e muito. Né? Além de prejudicar o crescimento emocional, espiritual, prejudica fisicamente, porque isso cria em nós doenças, não é? Então, é uma coisa também que eu percebo nas minhas consultas, nos atendimentos, as pessoas, elas sentenciam muito as coisas, a vida, as circunstâncias, tudo é sentença, sendo que a gente sabe que tudo são tendências, né? Então, é importante priorizar, como a Adriana falou, como a Andrea tão brilhantemente falou sobre essa lei da hierarquia, e se priorizar, né? Porque às vezes você põe tanta expectativa fora e se cobra tanto que você acaba não vivenciando aquilo que é necessário vivenciar. Então, um ponto importante, não sentencie nada. Pelo contrário, permita com que as coisas fluam, essas tendências naturais aconteçam, porque, mais uma vez, eu volto a frisar, está tudo absolutamente certo perante a ordem divina. Nós que precisamos tomar posse, né, desse conhecimento, desses sentimentos e ficarmos mais autônomos, porque poucas pessoas sentem, elas não aprenderam a sentir, que é, né, o sentimento legítimo, mas elas vivem naquela circunstância fora apenas do ter. Cobrança, né? O tempo todo a Cobranças. pessoa fica se cobrando. E tem uma coisa bem interessante que a gente pode trabalhar, é a questão do posicionamento do Criador. Deus, ele não está no controle, ele não gera expectativa, por isso que ele dá tantas oportunidades de vida para a gente. Tá? Então, ele fala assim, eu sei que esse filho meu, ele é perfeito na essência,
e ele vai voltar a essa essência. Ao longo do caminho, nós fomos perdendo um pouco, né, do nosso brilho pessoal. E nós fomos criando algumas personas que, na verdade, não somos a nossa realidade, a nossa essência primordial. Então, nós entramos numa frequência de querer se controlar o tempo todo e controlar as pessoas à nossa volta o tempo todo, porque nós somos ensinados que Deus está no controle. Todo mundo fala, né? Olha, Deus está no controle, Deus está no controle. Então, se eu sou filho, imagem e semelhança de Deus, eu também tenho que estar no controle de todas as coisas. E, na verdade, não é assim, tá? Deus não está no controle. Deus está no comando. Tá? Então, é muito diferente. Quando você começa a colocar essa visão de que você está no comando da sua vida, que você pode fazer as escolhas que você quiser, e ao longo do caminho você vai fazer escolha boa, escolha ruim, Sim. mas você saber que você é responsável por essas escolhas. Então, trazer a sua mente, tirar a tua mente do passado. O passado você só tem que agradecer e trazer as coisas boas, né? As pessoas boas. Tem pessoas e tem coisas que não cabem mais na tua vida. E você fica criando expectativas a respeito de coisas que você deveria deixar para trás. Então, olha hoje, comece a valorizar o que você tem hoje com você. Olhe para o seu eu de agora. Você não é mais a mesma pessoa. Você está se moldando todos os dias. Tenha gratidão por quem você é hoje. Amanhã você pode acordar muito diferente. Sim, a gente tem que lembrar que a vida não é um rascunho, que você vai fazendo um rascunho e depois, em algum momento, você vai passar limpo e vivenciar aquele rascunho. A vida é única, ela não tem roteiro. Você vai vivendo e vai escrevendo a sua vida dia após dia. Você até tem umas tendências, né? Que você veio para trabalhar determinadas coisas. Mas é você quem constrói a sua história. De acordo com as suas escolhas, com as suas decisões, você vai indo por este caminho ou para o outro. E quando você olha para trás e fala assim, como teria sido se eu tivesse feito tal coisa? Você não fez aquela escolha, você não fez tal coisa, você fez esta coisa, você fez a escolha deste dia estar assim. Então, você tem que vivenciar essa história no momento presente. Aí você já não cria mais expectativas. E ninguém consegue estar estruturado, né? Querer andar para frente olhando para trás, gente. Vai dar com a cara no muro. Certamente. E pegando esse gancho da Andrea sobre escrever, né, no livro da vida, eu sempre falo que nós nascemos hipoteticamente com um livro da nossa história debaixo do braço, né? E nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda, mas são coisas pontuais, pai, mãe, irmãos, filhos. Porém, a grande maioria das páginas desse livro está em branco. Somos nós que vamos escrevê-las também com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. E eu penso que, naquele momento, eu fiz o que tinha que ser feito. Porque hoje, vamos supor, numa circunstância lá atrás, 2, 3 anos atrás, eu não tinha maturidade, eu não tinha experienciado tantas coisas que eu poderia ter escrito diferente, mas naquele momento era o que eu podia. Então, parar também dessa autocobrança, dessa expectativa de ser perfeito em tudo. A gente faz aquilo que pode ser feito nesse momento, porque são os elementos, são as circunstâncias que nós temos nesse presente que a Adriana falou tão brilhantemente. Uma coisa que nós viemos comentando hoje, vindo aqui para o estúdio, é a programação, o direcionamento que eu falei há pouco. Então, estou com uma viagem programada para o final de semana e estava conversando com uma amiga a respeito dessa viagem. Ela perguntou assim para mim, mas que horas que a gente vai? Como que a gente vai sair? Eu falei, calma, eu não crio expectativa. E as meninas estão aprendendo a lidar com o meu jeito, porque não é fácil lidar com pessoas que não criam expectativas. Porque algumas pessoas, elas podem olhar isso de uma forma irresponsável e não é. É uma forma de você
viver a vida com mais leveza, porque dá espaço para a vida mostrar o cenário como um todo, aí você faz as suas escolhas. Então, assim, eu já coloquei uma meta, eu vou viajar, tá? Como vai ser, a hora que vai ser, não sei, tá? Eu pretendo sair tal hora, mas vai ser assim? Vamos decidir na hora, eu não estou criando expectativa nenhuma. Ah, mas quando eu chegar nessa viagem vai ser... Não, eu também não estou criando expectativa, eu estou aberta para o novo. E quando a gente está aberto para o novo, muitas coisas acontecem. Às vezes, você acaba programando uma coisa e você quer controlar aquilo tudo daquele jeito que você quer. E muitas vezes o universo tem coisas maiores que você não se permite viver. Por quê? Porque você quer estar no controle. Você fica gerando expectativa. E naquele momento, naquela semana, você tinha tantas coisas para você viver, para você lidar ali, e você ficou focado simplesmente nessa questão, no caso da viagem, tá? Então, assim, tenta fazer o exercício de não se cobrar tanto. Tá? Porque uma pessoa que se cobra demais também ela gera muita expectativa. Eu não gero expectativa de mais nada. Eu quero fazer a minha parte com consciência, fazer o meu melhor e tá tudo certo. Deu para fazer bom, não deu para fazer bom também. Às vezes a gente consegue fazer isso com algumas coisas e com outras não. Mas também é um exercício, né? Você parar de criar a expectativa de que vai ser assim ou vai ser de outra forma, mas não, cuidado, que daí também você não pode soltar ao extremo, deixa a vida me levar. Não é bem assim, né? É o direcionamento que eu disse. Isso. Você tem que direcionar e ter consciência que o universo sabe do todo, a gente ainda sabe uma parte. É como você colocou, você sabe que você vai viajar, você se programou para viajar, não marcou compromissos. Perfeito. Sim. Mas agora, não precisa. Você vai preparar a viagem, então eu vou abastecer o carro, vou calibrar os pneus. E o restante deixa. O caminho se abre conforme a gente vai caminhando. Não é fazer de qualquer jeito, tá? Não é isso que a gente fala, mas é a gente deixar as coisas mais soltas. Sim, sim. Sabe? É deixar a coisa mais livre, porque senão nós nos tornamos pessoas muito rígidas. Essa é a palavra. Sabe? Engessadas, né? Eu fiz muitas... Numa escola filosófica que eu fiz, eu aprendi uma coisa muito importante. Tudo que flui, qualquer circunstância da sua vida, vai comprar algo, né? Precisa participar de uma reunião, até a gravação do nosso podcast, você vê que as coisas fluem. Quando começa a dar muito errado, quando as coisas começam a ficar muito paradas, muito aquela força enorme para acontecer, você tem que colocar uma energia triplicada para aquilo fluir, reorganiza, porque talvez não é aquele o momento. Por isso que as expectativas, elas precisam ser bem trabalhadas, né? Para que a gente não crie realmente esses entraves e fique uma coisa muito mais pesada do que o necessário. Então, a leveza, a percepção que as coisas precisam fluir com leveza. Sabe uma coisa também, uma percepção que eu tive aqui do podcast, desde quando ele foi criado, no final de cada episódio, né, eu, Márcia e André, a gente sempre fala, gente, como foi gostoso, como foi leve, porque a nossa proposta aqui não é dar um curso, tá? Nós não somos a verdade absoluta em tudo, nós também somos aprendizes. Então, o nosso propósito maior aqui é bater um papo e compartilhar aquilo que a gente aprende e aplica na vida, sabe? Os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Mas nós não criamos expectativas. Nem quando nós decidimos, né, que nós iríamos fazer esse podcast, nem em relação aos temas. As pessoas sugerem que a gente deixe isso muito livre, e você aí, se tiver alguma sugestão, traga para a gente que a gente possa desenrolar ela aqui nesse bate-papo,
Mas a gente senta aqui e fala assim, sobre o que a gente vai falar hoje? Deixa fluir. A gente deixa fluir, a gente não cria essa expectativa. Então, por isso que se torna algo leve, algo gostoso, tá? Não sei para vocês aí, espero que também vocês consigam captar essa leveza, né? Porque pra gente aqui é tão prazeroso, né? Sim. Porque a gente não coloca expectativa nenhuma. Olha, é claro que a gente quer que mais e mais pessoas acessem, tá? Mas a gente também não coloca expectativas nisso. Mas a gente está aberto às mudanças, mas tudo vem no tempo certo, da forma certa, né? O importante é estar disponível. E se divertir com o processo. E se divertir com o processo. Hoje, na hora que nós começamos a gravar Esse episódio aqui, precisou interromper, tá? Porque a gente caiu numa gargalhada aqui, entendeu? É dessa leveza que eu tô falando para vocês, né? Se gravar os bastidores aqui, eu acho que faz um grande sucesso. Certamente, viu? Vídeo, cacetadas e afins. Essa história, né? Esse ponto principal, estar disponível, Sim. estar de coração, estar 100%, estar inteiro naquilo que faz. E quando a gente está com essa, né, com esse ponto, 100% feliz, faz as coisas com alegria, essa expectativa ela fica bem quietinha no canto que tem que ficar. Então, aqui é sempre uma alegria, a gente curte bastante, né, os encontros, mesmo eu longe, também participo das brincadeiras, mas quando eu estou aí perto é muito gratificante. Então é isso, acho que o nosso recado está dado, né? Como lidar com a expectativa. Evite criá-las, já é o primeiro passo. E leve a vida, assim, de uma maneira mais divertida, sem cobrança, sem expectativas futuras de ser isso, aquilo. Deixa a vida tranquila, deixa a vida leve. Isso não depende de fatores externos, não é alguém que vai tirar você do seu centro. Depende de você. Como você escolhe viver o seu dia de hoje? Então tá tudo bem. E se no final do dia chegar nesse dia e você falar, ai, eu falhei. Não, você aprendeu. Se você olhou e descobriu que foi uma falha, então você aprendeu que você pode fazer diferente. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você nos incentivar a crescer, porque cada like, cada compartilhar, cada comentário, cada tema que você sugere, você está nos incentivando. E nós te agradecemos também imensamente por isso, porque você pode ser o que você quiser. Gratidão, gratidão, amigas. Gratidão, e traga sua mente para o presente e se torne uma pessoa mais consciente. É isso mesmo, meninas. Um beijo grande. Gratidão mais uma vez pela oportunidade e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.